de imprensa do clube errou totalmente. A assessoria de imprensa não errou totalmente. Você informação falou, pra gente. não, 3 órgãos de comunicação. Sim. Você falou 3. Foram que falaram pra gente. Não, quem falou? Assessoria de imprensa, Quem? Nelson. Meus colegas estão aqui, Não, foram 3. veículos? 3. Só de televisão aqui tem 6. Seis talvez, mas acho que... Deixa eu falar. A informação foi passada para mim, presidente. Tá bom. Estou falando. O meu problema é quando usam o meu nome. Eu pedi para dar uma coletiva. Pedi para dar uma coletiva e falei que deveriam vir só as televisões, porque isso aqui não, eu não vou dar coletiva para 300 pessoas. Por que não, presidente? Porque não tem espaço aqui, minha filha. Não tem espaço. Todos nós tomamos gás lacrimogêneo no campo, presidente. Eu não vou discutir com você porque ele deixou você entrar. Mas eu não voltei atrás de coisa nenhuma. Porque se eu não tivesse, então não tinha coletiva. Pronto. Ponto final. A informação que deram pra gente é que a entrevista estava cancelada. Foi a informação que a assessoria de imprensa passou para nós. Tá bom. Eu vou reiterar o pedido. Se a assessoria de imprensa passou essa notícia, errou com você. Usou indevidamente o meu nome. Também. Que não pode usar o meu nome indevidamente. Só isso. Bom, eu pedi para dar essa coletiva, basicamente, porque eu precisava, como presidente do Vasco, de pedir desculpas em nome do Vasco. O que aconteceu aqui no Vasco, isso não é Vasco. Isso não é Vasco. Vou repetir, o que aconteceu aqui não é Vasco. Então, eu estou apresentando o meu pedido de desculpas em nome do Vasco. Porque realmente o que aconteceu aqui é algo que não tem nenhuma justificativa, mas eu preciso deixar uma coisa bem clara, muito clara. Nós, como fazemos sempre, tomamos todas as providências, todas as providências para que o jogo pudesse transcorrer sem nenhum incidente. Cheguei, inclusive, que acho que isso talvez não mudasse nada, mas cheguei, inclusive, a sugerir que nós fizéssemos o jogo com torcida única. A PM não quis seguir atender esse pedido, mas isso exige algumas explicações e até uma reflexão maior. Nós fizemos um esforço muito grande em recuperar São Januário, que isso é um estádio histórico. Poucos estádios podem ser comparados a esse estádio. Encontramos esse estádio absolutamente degradado, recuperamos, fizemos um esforço e, evidentemente, que recuperando o estádio nós tínhamos que fazer todos os nossos jogos aqui em São Januário. Mas eu não posso deixar de dizer que não estou dando explicação, vejam bem, não estou explicando, mas estou querendo dizer claramente que algumas coisas contribuíram para que isso no final viesse a acontecer. Isso é algo que me parece
não me parece, eu tenho certeza que é algo que já estava preparado. Isso era algo que vinha sendo feito e para que nós tivéssemos, da primeira derrota que nós tivéssemos aqui em São Januário, já houve uma tentativa no jogo do Corinthians. E na primeira derrota que nós tivéssemos aqui em São Januário, isso viesse a acontecer. Então, uma série de fatores contribuíram para que, no final, a gente tivesse essas cenas. Agora, uma coisa é muito clara, eu não estou aqui querendo preparar algo, sinceramente, nem estou preocupado com as consequências do que aconteceu aqui, mas uma coisa tem que ficar muito clara, isso é um estádio absolutamente seguro, com todas as condições para se realizar uma partida de futebol. Eu, pessoalmente, lutei muito para isso, fiz um esforço muito grande e vejo que os que têm interesse em tumultuar, em fazer, eles acabam contribuindo para esse tipo de coisa. Não há justificativa nenhuma. Eu estou há muito tempo no futebol. Não há justificativa nenhuma para que a gente, numa semana de Vasco e Flamengo, em vez de se falar do clássico, se fala em oposições, situação, oposição. Por que isso? Ah, porque o time de futebol está mal. O time de futebol está em 6º lugar. É isso. Ou estava, não sei como vai ficar, mas estava em 6º lugar. Por que numa semana que se faz, numa véspera de um clássico desse, a importância que tem, em vez de se falar do clássico, se passa o assunto interessante, passa a ser movimentos políticos de alguém contra ou a favor? Não. Então, eu vou reiterar aquilo que eu disse aqui no início. Esse é um pedido meu formal de desculpas, não aos vândalos que fizeram isso, mas a torcida do Vasco, a imensa torcida do Vasco, que presenciou essas cenas lamentáveis, e também aos outros torcedores, que podem fazer uma imagem de São Januário que não é a imagem verdadeira. Essa foi a única razão porque eu pedi para dar essa coletiva, porque é em cima e basicamente desse meu pedido oficial pelo Vasco de desculpas pelas cenas lamentáveis que aconteceram aqui em São Januário. E dizer que não tenho qualquer tipo de problema. Nós estamos prontos para enfrentar qualquer problema que venha a surgir em função disso. Apesar de muitos estarem torcendo contra, o futebol vai. Com certeza vai. Podem mais uma vez dizer que eu afirmei algo que não podia afirmar, mas estou afirmando. O futebol vai. Nada do que pretendem fazer em relação
para tumultuar o futebol, para prejudicar o futebol, vão atingir. Venha o que vier. O futebol vai e o Vasco vai seguindo nos seus objetivos, sem dúvida. Era isso. Você está ansiosa? Quer me fazer alguma pergunta? Gostaria, posso? Então pode fazer. Que é para ver se eu respondo a você. Diga. Quando o senhor diz que o torcedor pode ficar tranquilo, que São Januário pode ter jogos como clássicos, né, que a gente teve hoje, diante do que aconteceu hoje, como convencer o torcedor do Vasco mesmo, não esses que protagonizaram essas cenas, de que podem vir a um clássico em São Januário com segurança? Eu não preciso convencer ninguém. O próprio estádio convence as pessoas, minha filha. É que você é nova, você não conhece esse estádio. Você conhecendo bem esse estádio, você vai saber que isso aqui é um lugar tranquilo. Você vem aqui, é uma opção de vezes tranquila, sem problema. E o torcedor pode vir. Mesmo em clássicos. Mas como se o senhor está pedindo desculpa pelo que aconteceu hoje, por contas de segurança? Como o quê? Você quer tirar os clássicos daqui? Não, gostaria que o senhor... Não, eu não... Se há como garantir que vai haver segurança nos próximos jogos para quem está na arquibancada? Não importa, eu estou dizendo que aqui, daqui não se tira jogo nenhum. Nem clássico, nem não clássico. Para tirar um jogo daqui, só com uma decisão da Justiça Desportiva, mas é geral, não tem nada a ver com clássico. E agora eu devo dizer a você que você, se você estiver bem atualizada, que você deve estar, que você gosta de pesquisar, então só vai ter mais um clássico aqui, com o Botafogo, que os outros dois já teve. Então, isso aí, quanto a isso, você não precisa se preocupar. Quer saber mais alguma coisa? O senhor não teme que o tribunal possa punir o Vasco com perdas de mandos? Eu já disse a você que eu estou preparado para qualquer coisa. O tribunal deve agir como ele deve agir, mas nada vai prejudicar o Vasco. Você pode estar certo, não vai prejudicar o futebol, com certeza. Nem o que fala. Numa boa. Numa boa. Não, o senhor disse em determinado momento que essa coisa já estaria preparada para... Está, isso é premeditado. Por quê, presidente? Isso é... Ô, Gil, você é um dos que eu respeito muito, porque você tem tempo nisso. É a torcida organizada? Não, que torcida organizada, que torcida... É grupo, isso é grupo, só pode ser. É só você ver que isso é em cima de... É um grupo, e normalmente essas coisas são financiadas por alguém, que eu não sei quem, mas deve ter. Mas que é grupo político, você não tem a dúvida. Que é grupo político. Que visa uma coisa. Só visa uma coisa, não visa outra. Desestabilizar o futebol. Desestabilizar o futebol, porque com o futebol indo mal, é que eles podem começar a aparecer. Presidente, eu posso te fazer uma pergunta e te dar uma informação? Você pode, eu conheço bem. Uma informação que foi a seguinte: as meninas do esporte interativo, mais um rapaz do esporte interativo, mais o pessoal do lance da Fox, algumas pessoas da Fox, duas, se eu não me engano, correram para o banheiro da imprensa, fecharam a porta porque 3 torcedores, se dizem torcedores, pularam a janela onde ficam as cabines 10 e 11. Um dos torcedores, 2 torcedores agrediram o nosso cinegrafista, o Benjamin Reis, que está ali, e um tentou furá-lo com um espeto. E a gente tem as imagens. Aí eu queria te passar essa informação, porque acho que não chegou até o fim. Então, assim, a gente, todo mundo ficou acuado. Você sabe muito bem que isso independe da minha vontade. Quando eu peço desculpa geral. Pedir desculpa geral. Eu não sei pontualmente de casos que aconteceram aqui ou ali. É evidente, isso tudo aí é lamentável. Isso você não qualifique essas pessoas como torcedores. Essas pessoas são vândalos, bandidos. Bota qualquer outro tipo de nome que possa fazer. Agora não é
que não houve qualquer tipo de orientação para que isso viesse a acontecer, não. Eu, por acaso, presenciei, se é isso que... Não sei se são nessas cabines. Eu presenciei que estavam... O pessoal das cabines é que estava botando os torcedores para dentro. Eu vi. Que eles estavam fugindo do gás lacrimogênio, ou não sei o quê, e eu vi levantar... Hein? Foi depois, a gente teve que sair e ir para o terceiro andar. O próprio segurança do Vasco foi quem pediu para que a gente fosse para o segundo andar com o PM lá embaixo, aí alguns torcedores entraram, aí depois eles ajudaram outras pessoas a fugir do gás lacrimogêneo. Mas o primeiro fato que aconteceu foi esse que ele disse realmente. Os torcedores tentaram até bater nas nossas câmeras porque não queriam que a gente filmasse a cena que estava acontecendo no momento. Esses são esses vândalos. Há uma questão que chamou muita atenção, assim, a quantidade de artefatos, de explosivos, enfim, dentro do estádio foi muito grande. Pode ter havido uma falha na fiscalização, na entrada desses artefatos? Há alguma chance de alguma dessas pessoas terem guardado algo aqui dentro? Nenhuma chance zero. Chance zero. O que não houve explicar é que a revista foi mal feita. E a revista não é do Vasco, a revista é da PM. A revista aqui, a revista é feita, inclusive, aqui na Social do Vasco. Aqui não há hipótese de ter se guardado qualquer tipo de coisa, aqui não há lugar de torcida organizada, ou de grupo, ou seja, do que for, para se guardar o que quer que seja. Agora, isso entrou no estádio, eu só sei o seguinte, eu tenho... para você, em termos da segurança aqui do estádio, eu tenho contratados e pagos que devem estar acabando de receber lá agora o mesmo número de stewards que tem no Maracanã. Só para você ter uma ideia. A segurança, a gente procura dar a segurança, mas você não pode... Se a gente não tivesse tomado, como eu disse, se não tivesse tomado todas as medidas que a gente tem que tomar preventivas, tudo bem, mas eu tenho certeza que todas elas foram tomadas. Então aí, aviso, eles sabem disso. Ela acabou de dizer que tinha um PM lá embaixo, o PM é que deixou entrar as pessoas. Não, o PM botou a gente no terceiro andar e pediu para que a gente descesse, porque no segundo andar os torcedores estavam entrando. Por que a PM não impediu que os torcedores entrassem? Quando o segurança do Vasco foi o primeiro, que pediu para que a gente fosse para o terceiro andar. Depois chegou o PM para fazer o bloqueio. Ele ficou lá para impedir que os torcedores subissem. Eu não vi o que estava acontecendo no segundo. Eu não sei se tinha PM lá embaixo, porque eu estava presa no terceiro andar. Sim, aqui você tem o privilégio de estar numa cabine com toda a proteção. Isso eu digo para você. Agora, se entraram, a gente não está livre. Hoje em dia, acho que eles entram em tudo quanto é lugar. E entraram. Eu já falei no geral. Quando eu fiz o pedido de desculpa, eu fiz o pedido de desculpa geral. Mas eu não vou, em momento nenhum, aceitar que nós não tenhamos tomado todas as medidas para que tivesse a segurança. Agora, se podem checar e verificar que todas as medidas foram tomadas. Distribuição de segurança para a imprensa. Agora... Presidente, desculpa, mas diante dessa informação de que o Benjamin quase foi furado, se ele não pula batendo, a gente tem imagem que seria furado pelo espelho de churrasco grande. O senhor não acha que a imprensa está com pouca segurança ali? Eu estou falando em nome de toda a imprensa, porque a gente ficou com medo. A imprensa está com pouca segurança? Porque, assim, o cara, ele coloca a mão dele, sobe na cabine. E a gente estava ali aterrorizado. Só complementando, presidente, eles estão falando das cabines de rádio e TV. O camarote da imprensa escrita fica, ali na curva ali, foi invadido. Foi invadido por pessoas de outros camarotes, com camisas de torcida organizada, torcedores que já vêm com esse discurso de ódio, um companheiro nosso até do Globo Esporte foi agredido, se não
fosse até o André, que trabalha comigo, para chegar, para tentar fazer o meio campo, assim, tá uma coisa que não está sendo fácil a convivência aí. Estamos sendo atacados, é tapa, é cuspe, é copo de água, sabe, xingar. Então, assim, é uma coisa que já depende de uma situação de jogo. Foi uma situação de aproveitar o calor, a derrota, o resultado. Algumas janelas não estavam travadas. Não, um monte de criança. O próprio camarote, o Felipe Coutinho assistiu o jogo, foi atacado, entendeu? Então, assim, é uma coisa que não se restringe as cabines ali de rádio defensiva, não está espalhando ali, entendeu? Só para relatar também que não foi só ali na área de rádio. Se der para abrir, tudo bem. Eu acho. Eu fiz várias vezes isso. Agora se vocês, por exemplo, isso aconteceu, mas você está falando, me parece que vinha acontecendo. Não é a primeira vez, hoje acabou sendo uma situação um pouco mais de tapa, de intimidação. Mas não é a primeira vez? Não, é uma questão de agressão, de intimidação, Então, de xingamento, entendeu? Então vocês. Hoje a gente teve que pedir, Deixa eu falar, então você cometeram um erro. Se não foi a primeira vez, é a primeira vez que eu estou sabendo que isso aconteceu. É a primeira vez, e se isso fosse devidamente comunicado, eu acho que teria outro tipo de proteção. Eu, por exemplo, só para você ter uma ideia, quando a gente tem conhecimento de alguma coisa, a gente faz. Eu tomei conhecimento que no deslocamento do visitante, quando ele vai, ele pode estar sujeito a que se arremesse isso, aquilo. Mandamos colocar uma tela de proteção. Mas isso é quando se toma conhecimento. Isso você pode estar certo que vocês estão me falando isso, que não vai ter problema mais, não vai. Isso eu te garanto. Que lá não terá. Presidente, se o clube toma todas as providências para não ter violência, mas o senhor sabe, ou está dizendo que a atitude de hoje foi premeditada. Então, o clube não está fazendo tudo, porque se de fato a oposição está, digamos, premeditando esse tipo de ataque, como é que faz então para evitar, já que o senhor sabe que, digamos, da sua informação, o senhor está afirmando que foi premeditado? Eu vou contratar você para resolver o problema. Vou contratar você. Se você tem uma solução para o problema, você está contratado. E a peso de ouro, hein? Ainda te digo mais. Contrato você. O senhor até falou que você soube agora da imprensa, vai tentar resolver. Que outras coisas você pretende tomar para evitar que aconteça isso de novo? Não tenho que tomar nenhuma providência. Eu já falei que tomei todas as providências. Todas, para um jogo. Isso que aconteceu foi... aconteceu. Eu já pedi desculpa, porque isso não é próprio. Isso não é previsível. O que aconteceu, esse tipo de coisa, não é previsível. Então, eu, de repente, vou ter que ter mais segurança do que torcedor no campo. Não é isso. Agora, as coisas pontuais, como você está falando, isso se toma providência. Agora, o que não é isso aqui que ele me perguntou aí, de sei que, de oposição e sei que, vou contratar ele para ele me dizer onde é que é, quem são os caras que é para eu resolver. Não, então, teoricamente, o Vasco faz de tudo. Mas como não tem como fazer isso, então o São Januário não é seguro. Ou não? Não, isso é você que está dizendo. Não, estou te perguntando. Não, e eu estou respondendo. Eu já respondi. Você não vai querer me provocar para dizer que São Januário não é seguro. Não. Então, pronto. Desculpa, você falou em ataque premeditado, só para tentar entender melhor. O clube tem aproximadamente 2.000 pessoas que votam na eleição. Cerca de 1.000 acompanharam o senhor na última eleição. São 1.000 pessoas ali controlando isso tudo, no universo de 20.000 pessoas a cada jogo. É premeditado que ele já entra com bomba, espera uma derrota para fazer isso. Como é que seria exatamente essa coisa premeditada? Primeiro que você tem que entender o que é o processo eleitoral no Vasco. Que não é isso que você falou. Alguns aí falam... Quem é que é do lance aí? É você? Como é teu nome? Hugo. É Hugo? Foi você que deu uma informação que o conselheiro passa a ser conselheiro nato? O teu colega não sabe de nada. É zero. Primeiro ele tem que saber como é que é o processo eleitoral. Como é que acontece aqui. E se você faz coisa que passa a ser conselheiro nato,
Tem nada a ver, não se mistura uma coisa com a outra, não tem nada a ver. E o problema não é esse. Agora, objetivamente, em relação a você, a tua pergunta que você fez, primeiro que não foi 1.000. Votaram 5.000. Votaram 5.000 no Vasco. Na eleição passada, tinham 3 chapas. Aqui se vota em chapa. Se vota em chapa. A chapa que era encabeçada, que nem era encabeçada por mim, mas teoricamente seria encabeçada, essa chapa teve o dobro, teve as 2 outras chapas juntas, não tiveram esse voto. Então, se você retificar o número de votos, então eu posso te responder como é que é. Ainda estamos retificando, ainda estamos bem abaixo do universo de pessoas que acompanham o jogo do Vasco. Tá bom, mas o torcedor não... O pessoal todo doutor, da oposição está entrando no estádio para isso? Você acha não, isso? não. Torcedor não vota. Primeira coisa. E segundo, não tem justificativa. Não, mas não tem justificativa nenhuma. Não tem justificativa nenhuma para você ver uma eleição que vai acontecer lá na frente, só no Vasco, é que você, com 8 meses antes, começa a ter negócio de que vai ter chapa. Nem chapa tem. Nem sabe aquele que está se apresentando, que estão falando, o grupo tal, o grupo não sei o quê. Isso não... Qual é o interesse? Eu respondo a você com uma pergunta. Qual é o interesse que alguém tem de formar em 8 meses antes, começar a falar em nisso, e unir oposições e fazer, não sei o quê? Primeiro, que não tem chapa nenhuma lançada ainda. Nenhuma. Então, qual é o único interesse que existe nisso? Só tem um. Tem 2. Desestabilizar, porque todo mundo sabe que o futebol é o carro-chefe. Desestabilizar. Porque eu não vou ficar... Sabem eles todos, sabem todos. Aí, respondendo a você, que você quer se aprofundar no assunto, então eu vou te explicar. Todos eles sabem que eu encontrei o Vasco absolutamente degradado, numa posição terrível, e passamos por um processo de recuperação do Vasco, que está aí para quem quiser ver. Está aí para quem quiser ver. Eu não quero falar essa recuperação do estádio, é você pegar São Januário, é pegar o parque aquático, é você pegar o ginásio, é você pegar... Você frequenta aqui São Januário? Sim. Há quanto tempo? Não mais que 20, talvez meio pequeno. Ah, então você viu antes como estava? Sim. E como está agora? Presidente, eu acho que as questões que como estava, como está agora, se o parque aquático melhorou, se a bancada tem uma situação assim, sabe? Acho que isso vai além. Acho que a questão é a segurança. O que vai além? Chegada. Ah, peraí. Tá Cara, um momento. Você está me perguntando qual é a razão. As pessoas não tinham nem para onde escapar. O quê? As pessoas iam para cima, não tinha como sair. Eu sou especialista em segurança de estádio. Mas claramente me pareceu que não estava um cenário ideal, não estava um cenário seguro, como você frisou. Acho que a gente não viu esse cenário seguro de São Januário que você frisou. Você não viu? Você não teve em outro jogo? Se já não tiver em outro jogo, não teve nenhum tipo de problema? Já tivemos vários problemas. Vários problemas? Sim, tivemos problema social, na bancada. O jogo do Corinthians, você falou que tentou fazer Também. E os outros jogos teve problema? Na Havaí teve. Teve pequenos problemas, Teve pequenos aonde? focos de satisfação na bancada. Aonde teve? Confusão na arquibancada. Fluminense também Contra o Havaí na hora do apagão. Na hora do apagão. A Light cortou a luz, o que você quer que eu faça? Sim. Alguns de vocês disseram que fui eu que mandei apagar a luz. Gostam de dizer que eu que sou o culpado disso. Mas tudo bem. Não, Mas só perguntando a questão de premeditar, você acha que uma coisa que se articula e fala, vamos tumultuar, vamos causar uma briga, como é que seria isso? Eu não sou especialista nisso. Cara, eu não sou especialista. Eu só vejo como é que as coisas acontecem. Eu só sei que a gente faz tudo, a gente dá condição, e esse tipo de coisa acontece. Acontece. Isso é de graça? Isso é de graça? Claro que não. As coisas não acontecem de graça. Aliás, no Estado e no Brasil estão acontecendo muitas coisas de graça, né? Porque você não tem explicação para que aconteceu isso, uma violência aqui, outra violência acolá. Mas aqui
Aqui não, eu não posso ser especialista nisso. Eu não... Amigos, mais uma pergunta só para encerrar. Presidente, o senhor disse que tomou todas as medidas necessárias para que isso não acontecesse, mas por conta de movimentações de grupos políticos, enfim. Se essas pessoas quiserem fazer isso novamente em São Januário, tem o que fazer, então, para impedir? Eu não sei, eu sinceramente não. Eu previno. Eu previno, mas não posso impedir que esse tipo de coisa possa vir a acontecer. Por exemplo, ter bomba. Só se eu for lá para a porta fazer a revista para que não entre bomba. Mas é feito, tem gente dobrada, é PM, além disso tem problema dos stewards fazendo. Entrou. Que era aqui dentro não estavam, isso eu garanto a você. Não estavam. Ok, amigos, obrigado pela presença. Mas o mais importante nisso tudo, eu só respondi aqui a umas. O mais importante que eu quero deixar frisado é esse meu pedido de desculpa à torcida do Vasco, em geral, e também aos outros torcedores, e reafirmo, isso não é Vasco, isso tem nada a ver com Vasco, nada, absolutamente nada a ver com Vasco. Obrigado. Obrigado, amigos. Coutinho, não, que isso, cara. Sempre posso falar com você que também está na de querer perguntar sobre isso.